3 fatores que pioram o vício em comida. Se você sofre com compulsão alimentar e vício em comida, esta live é para você. Eu sou Helena Velasquez, nutricionista e coach em nutrição transformacional, e aqui no meu perfil eu ajudo homens e mulheres a emagrecerem, acabando com a compulsão alimentar e vício em comida em até 90 dias sem dietas. E aqui no meu perfil também eu sempre faço lives toda semana. Geralmente eu coloco o horário aqui no perfil e sempre tem um tema abordando algo sobre compulsão alimentar, vício em comida, saúde de forma geral, estilo de vida, mas sempre voltado a ajudar pessoas que sofrem com compulsão alimentar e vício em comida. Então é por isso que hoje eu vou falar desses 3 fatores que pioram muito o vício em comida. Você que sofre de vício em comida sabe do que eu estou falando. E você que não tem certeza se você tem vício em comida ou não, aqui no meu perfil eu tenho vários conteúdos para te ajudar a entender se você tem vício em comida ou não. Então eu vou fazer um resumo muito breve, tá? E aí você vai saber, você vai conseguir identificar pra gente falar desses 3 fatores que pioram muito o vício em comida. Então, para você que está se perguntando se você tem ou não vício em comida, como que você pode saber? Você provavelmente come alimentos geralmente não saudáveis, tá? Mas você também pode ter vício em comida em alimentos saudáveis, porque o vício ele não se caracteriza necessariamente pela substância. Tá? Eu já ouvi histórias, tá, de psiquiatras que trabalham com vício há mais de 30 anos, falando que trataram pessoas viciadas em água. Então, o que na água tem de molécula viciante? Nada. Ou seja, então é muito importante deixar claro que o vício, ele não se caracteriza necessariamente por molécula alguma, viciante ou não. É claro que alguns alimentos têm essas moléculas que para algumas pessoas vão ser extremamente viciantes. Mas o vício, por exemplo, uma pessoa pode ser viciada em jogo, pode ser viciada em compras, pode ser viciada em rede social, entende? E ali, todos esses casos, você não está ingerindo absolutamente nada, certo? Então, tenham isso em mente. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E então é isso que eu vou falar hoje. Então, para finalizar, se você tem ou não vício em comida, você provavelmente está consumindo algum alimento, geralmente cheio de farinha e açúcar, em quantidades que você não gostaria, sempre mais do que você gostaria, e você tem muitas consequências ruins com relação a isso. Consequências ruins na sua saúde, no seu estilo de vida, no seu dia a dia, na sua energia. Mas apesar dessas consequências ruins, você continua consumindo esses alimentos nas quantidades em que você está consumindo. Tá? Então, um resuminho básico, tá? Basicamente é isso que caracteriza o vício em comida, certo? Então, eu vou falar hoje dos 3 fatores que pioram o vício em comida, que é como jogar gasolina no incêndio. Então, se você já está sofrendo com vício em comida, você precisa muito trabalhar esses 3 fatores para você parar de piorar a situação. Né? Então, eu sei que as coisas já estão ruins para você, você que tem ou não compulsão alimentar, né? Porque eu também já falei aqui em outras lives, em outros conteúdos, que você pode ter a compulsão alimentar ou não quando você tem o vício em comida. Eu não tenho muita tendência a ter compulsão alimentar, mas tenho muita tendência a ter vício em comida. Continuar consumindo alimentos em quantidades maiores do que eu deveria, do que seria bom para o meu organismo, apesar das consequências ruins. Mas aquela questão de grandes volumes de comida, não necessariamente é o meu caso, tá? Mas alguns de vocês, então, têm o vício em comida e têm a compulsão também. E alguns de vocês têm a compulsão, mas não têm necessariamente o vício em comida. E alguns de vocês têm o vício em comida, mas não têm a compulsão, certo? Então, vamos lá. Primeiro fator que piora demais o vício em comida é você não comer comida de verdade. Então, é a falta de alimentos saudáveis, de nutrientes para o seu corpo. Por quê? Porque o seu corpo, ele é muito inteligente.
E ele sabe quando está faltando nutrientes. E aí, o que ele faz quando está faltando nutrientes? Ele começa a mandar sinais para o seu organismo, sinais para o seu corpo, sinais para o seu cérebro, de que você está sempre com fome e sempre com vontade de comer. Então, desculpa, eu sei que hoje, para alguns de vocês, com o vício em comida, muitas vezes você não tem nem mais paladar para comer comida saudável. Mas eu sei que talvez você ainda goste de algum alimento saudável. Então, mesmo que hoje você tenha paladar para poucos alimentos saudáveis, você pode até falar assim: Elaine, eu detesto todas as frutas, eu não gosto de nenhum legume e verdura, eu não gosto de salada. Mas então foque naquele pouco que você gosta, porque aquilo já vai ajudar. Porque você não colocar, então mesmo que você tenha vício em comida e compulsão alimentar, você não dar para o seu corpo nutriente, é basicamente como se você estivesse jogando gasolina no incêndio. Porque eu queria fazer uma analogia com vocês. Às vezes, eu queria que vocês se comparassem. Imagina um ursinho de pelúcia. Um ursinho de pelúcia, o que ele tem nele? Se eu abrir um ursinho de pelúcia no meio, o que eu vou encontrar ali? Espuma, certo? Então, se eu tenho espuma dentro de um ursinho de pelúcia, faz diferença o que eu coloco dentro desse ursinho de pelúcia? Se eu quiser colocar ali álcool, se eu quiser colocar gasolina, se eu quiser colocar açúcar, se eu quiser colocar pó de café dentro de um ursinho de pelúcia, vai fazer diferença? Não. Porque ele não precisa daquilo para funcionar. Ele não funciona. Agora, imagina um carro, um automóvel. E aí você começa a colocar no automóvel água. E aí você quer que ele funcione. Aí algumas vezes ele pode até funcionar. Eu nem sei se carro funciona, tá? Se alguém fizer isso. Mas talvez ele pode até funcionar. Mas você vai ver que ele pode quebrar no meio do caminho. Ele vai começar a não funcionar e vai chegar um momento em que você continua colocando água. Esse carro não vai funcionar. Por quê? Porque ele foi feito para funcionar com um tipo específico de combustível. Então a mesma coisa funciona com você. Você é feito de células, de tecidos. Dentro das suas células tem mitocôndrias. Você é feito de órgãos. Você é feito de hormônios, entende? Você é feito de hemácias. E tudo isso, tudo em você precisa de nutrientes para funcionar. Então o seu corpo, ele vai tentar te avisar de todas as formas que não está entrando o combustível básico e necessário que ele precisa para funcionar. E é aí que entra a comida de verdade e a água. Então o primeiro erro, a primeira coisa que piora demais a compulsão alimentar e o vício em comida é você não comer nutriente, não comer comida de verdade, mesmo aquelas poucas que você gosta, e se hidratar, tomar água. Porque isso é o básico para o seu corpo começar a diminuir aqueles sinais insuportáveis e impulsos de vontade de comer. Que ele fica mandando pra você o dia inteiro. E é por isso que você se mantém no vício, porque você não consegue controlar a vontade de comer. O seu problema não é fome. Porque resolver a fome é muito fácil. Se o problema fosse fome, você resolveria ali com 2 filés de frango, 2 bifes ou qualquer outra proteína que você gosta. Você resolveria com um prato de arroz e feijão, salada e carne. O seu problema não é fome, e você sabe que não é fome. O seu problema é vontade de comer essas coisas específicas nas quais você é viciado ou viciada. O que são? Os doces que você come, o pão que você não consegue parar de comer, tudo que tem farinha que você não consegue parar de comer. Entende? Então, o mínimo que são os nutrientes que o seu corpo precisa para começar a se reequilibrar e parar de piorar esse quadro de vício em comida, ele não está recebendo.
Então você precisa, então o primeiro erro é não dar nutrientes e água, hidratação. Um corpo desidratado também vai mandar sinais de que tá com fome e vontade de comer toda hora. Entende? Então, esse é o primeiro erro. Independente de onde você está na sua jornada com relação a vício em comida, compulsão alimentar, você pode começar a simplesmente dar nutrientes para o seu corpo comendo comida de verdade. Mesmo que você continue ainda comendo as coisas que você está comendo por causa do vício. Mas você vai começar a colocar nutrientes no seu dia a dia. Aqueles poucos vegetais que você gosta. Aqueles poucos nutrientes que você gosta, não importa. Ah, eu só gosto de banana e uva. Ótimo, então você vai comer banana e uva. Eu só gosto de carne, eu só gosto de peito de frango e batata. Ótimo, então coma peito de frango e batata. Mesmo que você continue comendo as outras coisas, porque você precisa, de alguma forma, começar a dar esses nutrientes para o seu corpo. Então, se você se comprometer a fazer isso nas suas refeições principais, você já vai começar a sentir uma diferença com relação ao impulso de comer e vontade de comer excessiva que você tem hoje. Certo? Então, esse é o primeiro erro, tá? Não dar nutriente e hidratação, que é o básico para o seu corpo parar ou diminuir, reduzir esses alarmes insuportáveis de que é uma urgência você comer aquele alimento que você tem muita vontade de comer e que te causa o vício, piora o seu vício, certo? Segundo erro, segunda coisa, segundo fator que piora demais o vício em comida é não dormir. Falta de sono. Então eu sei que hoje alguns de vocês trabalham muito, acordam muito cedo, vão dormir muito tarde. Então eu sei que essa questão do trabalho para muitos de vocês é um fator. Só que muitas vezes no final do dia, você sentiu que trabalhou o dia inteiro, você não teve um minuto para você. A maioria de vocês tem filho, certo? E eu sei que filho, criança em casa, demanda muito do tempo de vocês, né? E aí você vai passando o seu dia com trabalho, com filho, com outras coisas. No final do dia, parece que você não teve um minuto para você. E aí o que acontece? Você vai lá e ao invés de dormir, você tá exausto, tá exausta, mas ao invés de dormir, você vai e fica no celular. E vai assistir não sei o quê. E vai fazendo não sei o quê. E com isso, você não dorme. Não dorme o suficiente que deveria. E não dormir é basicamente jogar gasolina no incêndio do vício em comida. Você piora muito o vício em comida quando você não dorme. E é claro, esse sono, ele precisa ter qualidade. Não adianta você muitas vezes ficar 8, 9 horas na cama e não dormir direito. Por quê? Porque você não fez uma boa higiene do sono. Porque você comeu muito tarde. Entende? Então você vai ter que alinhar isso. Para você começar a melhorar a qualidade do seu sono e para você dormir quantidade. Muitos de vocês até dormem bem. Só que o que tá precisando é tempo de sono. Você não consegue dormir o tempo suficiente. Porque sempre aquela ansiedade no final do dia de ter uns minutos pra você, e aí ao invés de você usar aquilo pra alguma coisa útil, você fica no celular. Tem gente que vai até limpar a casa no final do dia. Gente, você acha que limpar a sua casa no final do dia é melhor do que você dormir? Entende? Então, mesmo que seja no fim de semana, tenta compensar um pouco esse sono se você pode. Mas dormir, para você que tem tendência a doenças mentais, problemas psiquiátricos, por exemplo, tem TDAH, tem compulsão alimentar, vício em comida. Para você, sono é igual remédio. Então, não dormir vai piorar muito o seu quadro de vício em comida. Porque ali no sono, você, além de regular, né, basicamente fazer várias faxinas que o seu corpo está fazendo,
Você também faz uma faxina emocional. Seu cérebro, assim, todo aquele estresse, ansiedade que você passou ao longo do dia, você simplesmente no final do dia, quando você dorme, o seu sono faz aquela faxina emocional. E você consegue dormir e acordar bem, com resiliência, com paciência, para ir esgotando ao longo do dia de novo. Então veja como o sono é muito importante para você. Certo? Então este é o terceiro fator que piora demais o vício em comida. É não dormir bem. Certo? E aí você tem que começar a fazer coisas para começar a dormir melhor. E para dormir o suficiente. Nem que no final de semana você consiga recuperar um pouco esse sono, dormir sem alarme, dormir até o seu corpo conseguir. Eu entendo que para muitos de vocês isso é difícil porque você tem muitos compromissos, você tem filho para cuidar, enfim, tem muitas coisas para resolver, mas se você está levando a sério a questão de terminar com o vício em comida, dormir vai ter que entrar de alguma forma na sua rotina. Dormir bem e dormir a quantidade que o seu corpo precisa. Por um tempo, você vai até aguentar dormir mais ou menos. Mas vai chegar uma hora que você não vai aguentar. Seu corpo vai começar a entrar em colapso por outras formas. Certo? Então, este é o segundo fator. Vou falar do terceiro fator, que piora demais o vício em comida. É consumo de alimentos hiperpalatáveis. O que é isso? Hiperpalatável. São alimentos feitos pela indústria alimentícia que basicamente tem uma composição, uma combinação ali muito distante do que a gente tem na natureza, do que a gente tem de alimentos em alimentos naturais. Então vou dar um exemplo. Um alimento hiperpalatável é um alimento que geralmente vai combinar farinha, açúcar e gordura, por exemplo. Então pensa aí num cookie, num pacote de bolacha recheada. Ali tem muita farinha, muito açúcar e muita gordura. Qual alimento na natureza tem esses três componentes juntos? Muito carboidrato, muito açúcar e muita gordura em um único alimento natural. Isso não existe na natureza. Não tem alimento saudável natural que tem esses três componentes juntos. E ainda por cima, além de muita gordura, muita farinha e muito açúcar, tem mais duas coisas. Duas o mínimo, tá? Tem outros que tem mais. Que faz com que aquilo fique com um sabor completamente absurdo e diferente de tudo que a gente tem na natureza. Um sabor 3 vezes mais forte, mais exacerbado, mais marcante, vamos dizer assim. Que é adicionar sal nesses alimentos e aromas naturais e artificiais, além dos corantes que também vão contribuir para esse fator. Mas aroma natural, artificial e sal, eles vão ser assim a cereja do bolo dessa combinação de açúcar, farinha e gordura. Então, vamos pensar assim. Então, isso é a definição de um alimento hiperpalatável. Ele tem aquele sabor, é quando você come e você fala, nossa, meu Deus, que explosão de prazer ao comer isso daqui. Que comida maravilhosa, que bolacha maravilhosa, que bolo maravilhoso, que pão maravilhoso, que panetone maravilhoso, meu Deus, que chocotone maravilhoso. Tudo isso que eu falei são alimentos hiperpalatáveis feitos pela indústria para te fazer comer mais. Porque pensa em vamos pensar, por exemplo, em frutas, tá? Carboidratos saudáveis. Quando a gente pensa em fruta, carboidrato. Quando a gente pensa em arroz, feijão, carboidrato. Quando a gente pensa em batata doce,
mandioca, inhame, tudo carboidrato. Saudável, feito pela natureza, certo? Esses alimentos, eles só têm carboidrato. Só. Tem um pouquinho de uma coisa ou outra, tá? Um pouquinho, alguns de alguma coisinha, proteína, tá? Vai ter os feijões, né, vão ter mais proteína, fibra e tudo mais, mas eles não vão ter essa combinação excessiva de outros macronutrientes, de carboidrato, gordura e açúcar tudo junto. Ali só tem basicamente, ou a maioria, carboidrato. Certo? Vamos pensar agora nas gorduras. Abacate, azeite, azeitona, as castanhas. Que mais de gordura saudável? Manteiga. Quando a gente pensa nas gorduras, os queijos, por exemplo, quem gosta de queijo, ali só tem muito mais gordura. Apesar de ter um pouquinho, muito pouco de carboidrato, muito pouco de proteína. Em algumas castanhas tem um pouco de proteína, né? Vai ter um pouquinho de carboidrato. Mas tem muito mais, predominantemente, gordura. Então veja como essa combinação ela não existe na natureza. Então quando você come os alimentos hiperpalatáveis em excesso, que é o que provavelmente está piorando demais o seu vício em comida, o seu cérebro entende que aquilo é maravilhoso e começa a querer mandar mensagens para você comer mais daquilo. Esses alimentos, eles são feitos para te viciar, porque eles são bem calóricos e eles têm esse sabor muito marcante para o seu cérebro lembrar que aquilo te gerou muito prazer, muita dopamina, então deve ser bom. Seu cérebro não sabe necessariamente o que é bom para você. Ele quer que você sobreviva. Mas sobreviver não é viver, sobreviver não é ter saúde. Então, às vezes, você vai, né, ter aquela memória daquele alimento, daquele ultraprocessado, e isso só vai continuar piorando o seu vício naquele alimento. Então, é claro que se você não tivesse o vício em comida, e se você já tivesse trabalhado o vício em comida e, vamos dizer, encerrado esse vício, porque sim, existe alcoólatra e existe ex-alcoólatra. Alguns poucos ex-alcoólatras conseguiram voltar a beber em moderação, mas a maioria não, tá? Isso, assim, a gente fala estatisticamente. A maioria dos ex-alcoólatras não bebem mais. Eles encontraram a liberdade na abstinência. Porque eles não conseguem moderar. Por uma série de fatores. Mas alguns poucos alcoólatras voltaram a beber com muita moderação. Então, se você tem tendência a vício em comida, você pode tratar esse vício, se libertar dele, e para alguns de vocês, você vai voltar a introduzir essas comidas hiperpalatáveis, que são feitas para te viciar, de forma estratégica, e talvez você não vai ficar mais viciado. Você vai comer, ok, mas se você voltar a comer na quantidade que você comia, e se você tem tendência a vício em comida, o vício vai voltar tudo de novo. Então você tem que se conhecer e você tem que ser muito sincera com você. Porque você não pode mentir, falar, olha, eu realmente já tentei moderar muito nesse alimento. Não dá. Simplesmente não consigo. Então é melhor eu viver sem, porque isso aqui tá prejudicando a minha saúde. Isso aqui tá me engordando e eu nunca consigo emagrecer por causa disso. Entende? E aí você fica nessa briga interna que é muito ruim. E então, é isso. São esses 3 fatores que pioram demais o vício em comida. Vamos recapitular. Então, o primeiro, falta de comida de verdade e água, hidratação apropriada para o seu corpo começar a receber o que ele precisa para sair do vício em comida, para começar a ter os receptores de saciedade reequilibrados, e só vai fazer isso com comida de verdade.
Porque quanto mais você come farinha, açúcar e gordura, esses hiperpalatáveis em excesso, mais o seu corpo quer, né? Ele não entende que saciou, que deu. Você pode estar até cheio ou cheia fisicamente, mas parece que aquela vontade de comer não cessa, não para. Então isso é bem característico do vício, tá? Então primeira coisa primeira coisa que piora o vício em comida é a falta de nutriente, falta de comida de verdade, falta de água, para o seu corpo entender que, calma, você não está numa emergência, eu estou recebendo aquilo que eu preciso para ir reequilibrando certos hormônios relacionados à fome e saciedade, tá? Então, mesmo que você goste de poucos alimentos saudáveis hoje, isso pode ser trabalhado, tá? Mas você precisa comer, mesmo que sejam esses poucos aí. Ok? Segunda coisa que piora muito o vício em comida: sono, falta de sono ou sono ruim, que é a falta de qualidade no seu sono. Resolva a questão do sono, porque senão o vício em comida é quase como jogar gasolina no incêndio. Você vai continuar piorando cada vez mais. Então, sono piora demais. Falta de sono de qualidade ou quantidade do sono ideal que você está precisando. E a terceira coisa: excesso de alimentos hiperpalatáveis. E eu sei que hoje você pode estar, né? A chance é que você está muito viciado ou viciada nesses alimentos hiperpalatáveis. Mas eles vão piorar demais o vício em comida, porque esses alimentos hiperpalatáveis, eles não foram feitos para ser consumidos com frequência, porque eles são pobres em nutrientes. Eles não dão aquele combustível que o seu corpo precisa, e eles também não... a composição deles, então aquele excesso de caloria, o excesso de farinha, gordura e açúcar, mais os aromas naturais e artificiais, mais o sódio, né, que é o sal. Então tudo isso é feito para te viciar, de fato, tá? Porque é difícil você ficar realmente tão viciado ou viciada nos alimentos saudáveis, porque chega uma hora que eles não são tão gostosos assim, certo? Esse excesso de gostosura não existe na natureza. Então, significa o quê? Que seu cérebro não foi feito para esse excesso de estímulo, de dopamina o tempo inteiro com esses alimentos. Seu cérebro não foi feito para isso. E é por isso que hoje você pode estar viciado ou viciada em comida. Nesses hiperpalatáveis, nesses alimentos hiperpalatáveis. Certo? Então, esses foram os 3 fatores que pioram demais o vício em comida. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu volto para responder. Deixe seu like. Se você está assistindo isso aqui do YouTube, deixe seu like aqui e encaminha para todo mundo que precisa muito saber dessas informações. Que precisa de alguma forma começar a interromper ou a ir trabalhando a questão do vício em comida. Então esses 3 fatores são as 3 coisas que pioram. Quando você começa a trabalhar isso, mesmo que devagar, mesmo que no seu ritmo, você já vai ir se colocando no caminho, no rumo ao fim da compulsão. Certo? Então, é isso. E eu vejo vocês nas lives, né? Da semana que vem. Toda semana eu faço live aqui no meu Instagram, 2 vezes por semana. Eu sempre anuncio as datas e horários antes, né? Um dia antes, pelo menos. E eu te encontro semana que vem. Tchau, tchau.